Acabou de entrar Maia e João ao vivo, estamos te enxergando. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Conseguimos. Obrigada. Gratidão. Esta live é uma das ações e em contrapartida pelo projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo no município de Piém, Paraná, aqui onde a gente reside. Nós contamos com a participação de convidados queridos que compartilharão as suas ideias e entendimentos. Daqui a pouco eu apresento quem está com a gente aí trocando ideias sobre permacultura. Nesse encontro, não pretendemos nos aprofundar muito nos princípios e técnicas, dar uma passada rasa para dar uma boa ideia de tudo que é contemplado aí na flor da permacultura, sem muito aprofundamento, pois há muito material disponível para estudo na internet, que pode ser facilmente encontrado. Para quem deseja se aprofundar ou tiver uma oportunidade em participar de uma vivência permacultural, é muito recomendado, para ter essa experiência, que pode ser inspiradora, como, por exemplo, mutirões, oficinas, curso de PDC, para quem tiver a oportunidade de se aprofundar. Enfim, não pretendemos, assim, ensinar, nem dar aula, simplesmente passar a nossa vivência, nossa experiência, o que estamos aprendendo, estudando, vendo aí na caminhada, mas com o objetivo de estar semeando, esse desejo aí por um modo alternativo de plantar, de cuidar, de ocupar o espaço, com harmonia aí com a natureza, e respeitando, a paisagem, analisando, e fazendo, aplicando as técnicas de permacultura, como uma ferramenta, assim, um modo, uma metodologia. Cuidar da terra, cuidar das pessoas, compartilhar o excedente, estabelecer os limites, são éticas na permacultura. Se essas ideias tocam o seu coração, acompanha com a gente essa conversa para saber mais. A palavra permacultura vem do inglês, da união de duas palavras, permanente e cultura. E cultura remete a cultivar, não somente a terra para a produção de alimentos, mas dos conhecimentos e saberes e a cultura que vai passando aí entre as gerações. E hoje participando a Mai e o João, que estão falando lá da Lapa, no Paraná, na escola latino-americana, são formandos do curso de agroecologia, e já participaram de diversas atividades e mutirões, bem como no curso de agroecologia, que também é tratado assuntos de permacultura. E o Rhodes e a Ana estão em Morretes também, são professores de crianças e adolescentes, e também praticam a permacultura, a agroecologia, nós nos conhecemos, esse grupo se conheceu cerca de 3 anos atrás, na feira, a jornada de agroecologia em Curitiba, e de lá tivemos boas conexões, interesses em comum, a agroecologia, arte, artesanato e medicina natural. Então, eu ia convidar agora a Ana para falar brevemente do histórico de permacultura, onde surgiu e como vem se espalhando essa mensagem. Gratidão. Gratidão. Boa noite.
É uma satisfação imensa estar participando aí, né? Poder estar contribuindo um pouquinho, né? Do que a gente sabe, do que a gente vive aí, através desses princípios, né? Que você já citou. E, bom, inicialmente a permacultura surgiu na região da Austrália, né? Em 1970, por Bill Mollison, né? Foi um dos co-criadores, e o David Holmgren, né? Que o Bill Mollison, ele foi um professor, né? Um estudioso, um professor, e o David, ele foi um aluno. E um aluno muito dedicado, assim, que ele buscava unir, né, o design paisagístico, ecológico, junto com a agricultura. Então, eles buscavam maneiras de unir, né, essas três coisas, visando pausar, né, os impactos que na época a monocultura estava causando, né, que foi aquele boom, né, dos agrotóxicos e monocultura e aquele plantio em massa, assim. Então, eles visavam pausar isso, né, através da permacultura, que nessa época ainda não tinha esse nome. Eles foram estudando e foram vendo, né, como que eles iam unir essas três coisas, observando os ecossistemas naturais, né, visando promover a integração do ser humano com a natureza, de uma forma harmoniosa, né, onde todos os seres pudessem conviver juntos através de uma forma regenerativa, né, e sustentável. Através desses princípios, né, que você já citou, éticos e práticos, de cuidados com a terra, né, um dos primeiros princípios, assim, se a gente for falar, né, da permacultura, tem que ser citado, né, que é o cuidar da terra, cuidar das pessoas e ter uma participação justa das coisas, né, o que é esse cuidar da terra é o quê? Proteger a terra, regenerar as áreas degradadas, cuidar das pessoas, garantir, né, o acesso a recursos através de uma vida mais sustentável, e essa participação justa é ter uma boa distribuição, né, uma boa partilha, né, dos excedentes aí do que for produzido. Então, ela se difundiu, a permacultura, através dessas duas pessoas, né, o Bill e o David, que estudaram muito até chegar no conceito, né? O que é a permacultura, né? E quando eles criaram esse conceito, deram esse nome, eles criaram um curso, né, de design em permacultura e começaram a ministrar aulas pela Austrália, visando formar, né, novos permacultores, onde esses permacultores, em 2 anos ali, estariam formados e poderiam formar mais permacultores e mais. E eles, depois disso, foram fazendo uma viagem ao redor do mundo, né? Espalhando essa mensagem, onde mais pessoas pudessem aprender e praticar no momento onde foi muito necessário, né? No Brasil, acabou chegando uns 10 anos depois, ali, lá pelos anos 80, com uma força muito grande no Rio Grande do Sul, na Bahia, né, e depois expandido pelo Brasil inteiro, né. Tanto que até hoje em dia a gente vê, né, o pessoal ministrando cursos de design em permacultura, né, até com esse mesmo nome, né, para manter essa tradição, né, dos dois. Então, a permacultura, ela pode ser aplicada em diversos ambientes, né, tanto na cidade, no meio urbano, como na área rural, né? Tem muita gente que fala, eu moro na cidade, não tenho espaço, não tenho como praticar, preciso de um sítio para colocar esses conhecimentos em prática, né? Mas não, né? Na cidade a gente também pode estar colocando isso em prática, né? Através do plantio de árvores, uma fossa biodigestora, ecobarreiras, compostagem de resíduos, coisas pequenas, né? Jardins verticais. Tudo isso é uma forma, né, de estar praticando a permacultura. Então, firmar mesmo esses princípios, né, que foram citados, o ser humano, né, as pessoas, a terra e a partilha justa. Porque se a gente tiver esses princípios bem firmados, a gente vai estar praticando a permacultura em qualquer lugar que a gente tiver, né, seja no Cerrado, na Mata Atlântica, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar, né. Então, só para finalizar, assim, né, falar que o que a permacultura realmente é a gente chegar num lugar, tá usufruindo desse lugar e quando a gente sair desse lugar, deixar esse lugar melhor do que quando a gente chegou, né? Então tá cada vez melhor, melhorando o ambiente que a gente tiver. Se a gente fizer isso, a gente já vai estar praticando a permacultura. Gratidão, Ana. Foi muito boa a introdução para a gente seguir a conversa.
né? Falou também da ética e já fez uma bela introdução, né? Falando que permacultura também, assim, deixar o espaço melhor, né? Do que quando a gente encontra, né? Isso também me marca bastante. Uhum. Então, para a gente continuar a conversa, né? Pediria para a participação da Mai, né? Para ajudar a delimitar esse tema, né? Que existe um termo chamado novos rurais, né? Para ela explicar o que é isso, né? Porque ela delimita esse tema porque ela coloca a realidade, né? Aqui de nós participantes que estamos falando aqui, né? Que é assim esse novos rurais, né? O que expressa esse termo, né? Poderia falar, mãe? Sim. Estão me escutando? Boa noite. Meu nome é Maíra. Eu sou do Espírito Santo. Estou aqui na Escola Latina, assim como a Bárbara falou. Vou trazer essa questão, assim, de uma forma de uma reflexão, na verdade, que a gente acaba fazendo, né? Enquanto pessoas que não tiveram acesso à terra ainda, ou que estão tendo acesso à terra numa forma mais tardia, assim, né? Tardia entre aspas e tal. De pessoas que não tiveram contato com o campo antes, ou não tiveram oportunidade, né? E aí, nessa perspectiva, novos rurais, né? Neo-rurais, enfim. Trazendo como que a permacultura ela pode auxiliar nesses processos, né? De transição da área urbana para uma área rural. Pessoas adultas aí que ainda não têm um conhecimento de como lida, né, com a terra, com todo o ecossistema ali, né, presente. E aí trago isso mais na questão de que muitas vezes a gente pode chegar assim até a romantizar, né, o acesso à terra, chegar numa terra, conseguir ter esse acesso de alguma forma por algum meio e até romantizar os processos ali, né? Então, partindo de uma realidade mais sem recurso, no caso, sem recurso financeiro, assim, inicial, ou sem recurso através de conhecimentos mesmo, como que a permacultura ela pode auxiliar nesse processo de transição, né? Tem uma questão que é a questão dos novos rurais utópicos, né, que em algumas literaturas a gente acaba encontrando, por conta dessa romantização mesmo, né, da terra, da lida na terra, né? E que a gente sabe que, no fundo é muito árdua. Então, pensando nesse processo, trazendo essa perspectiva da permacultura, para ela auxiliar a gente nessa transição, né? A planejar melhor os nossos sistemas ali, as nossas interações através da observação inicial, desde a observação de onde o sol nasce, onde o sol se põe, para a gente entender como que a gente dispõe os nossos sistemas, né? Seja os sistemas de plantio, né? De produção de alimento, seja os animais que a gente tiver, né? A criação de animais, seja também a disposição de fossas, de cuidado com o tratamento das águas, né? Então, coloco mais essa questão, assim, de reflexão diária, assim, que a gente tem, de como que a gente pode chegar numa terra, né? Tendo esse acesso e já iniciar planejando coisas que vão ser viáveis tanto economicamente para nós, quanto vai ser viável também para o sistema, assim, e a gente vai conseguir fazer o uso dos recursos ali disponíveis, né? A água, né? Tipo, as podas que a gente conseguir fazer de uma forma mais sustentável, assim mesmo, né? Tipo, mais integrada com o todo. E criar um agroecossistema mesmo que consiga, né, abarcar as questões da ética aí também, né, que mais para frente também vou comentar um pouco. Mas nesse sentido, assim, né, desse auxílio, né, para a gente não chegar perdido numa terra e achar que se a gente chega e planta, porque acontece muito, né, tipo, a gente chega e planta sem entender muito bem os processos ali, né, tipo, tanto os processos naturais quanto os processos
mais concretos, assim, de acesso, né, a políticas públicas, por exemplo. Então, acredito, né, que a permacultura ela pode auxiliar a gente a fazer essa transição para a área rural de uma forma que a gente que consiga ser viável para nós, né? E aí, só meio que uma reflexão assim mesmo que a gente faz e que aí coloca uma pulguinha assim também, né? Instigando. É isso. Obrigada Transição interna. pelo teu parecer. Como? Transição interna também, né? Que o Hélio falou ali. Muito bem. Ah, sim. Então, também me identifico, né, com esse grupo de pessoas que não têm, assim, uma vivência de nascimento, né, na área rural, com o plantio, com o manejo das composteiras, né, e aí, num certo momento, a gente resolve mudar de vida, buscar essa alternativa, e aí se depara assim com a realidade, né, que já está assim um pouco mais atrás nos ancestrais, né, mais os bisavós, né, os avós ainda pegaram um pouco, né, dessa parte, né, e aí a gente resolve assim cuidar de uma terra, né, ou fazer uma simples horta. E aí você se depara, né, no meu caso, minha própria experiência, né, mas com a questão da incidência solar, dos insetos, né, da umidade, né, das sementes, e então, assim, vai despertando um campo, assim, de um conhecimento que é vamos dizer, uma universidade, né, e que você vai ver os antigos já sabiam, né, e a gente precisa buscar, né, e aí a permacultura também traz muito desses saberes antigos, né, a gente está recorrendo. Vamos continuar conversando, mas então, para explorar mais um pouco sobre a ética, eu falei, a Ana falou, né? E se você quiser falar mais alguma coisa, acrescentar sobre a ética na permacultura, né? Sua importância, fica a palavra aberta para ti. Sim, acredito que dê para acrescentar alguma coisa assim. A ética da permacultura, né, a ética da vida, tem esses três princípios, assim, que as meninas já comentaram, que o primeiro é o cuidado com o planeta, né, então, tipo, cuidado com todas as coisas vivas e não vivas, que a gente precisa ter esse olhar, né, cuidado com os solos, com a atmosfera, com a água, com as florestas, né. O segundo é o cuidado com as pessoas, que aí, no caso, é tanto cuidado com as necessidades básicas, né, de alimento, de abrigo, de educação, de ter um trabalho digno, né, que satisfatório também, e que são coisas que precisam ser supridas, assim, né, dentro dessa ética. A terceira é a partilha do excedente, e aí não só falando de excedente de alimento, por exemplo, né, mas falando também de excedente de tempo e de compartilhar conhecimentos, para auxiliar outras pessoas, né, nesses processos. Acredito que essas éticas elas ajudam muito a gente a se guiar, né, no conceito assim de permacultura também. E aí os meninos vão adentrar um pouco mais, né, nas outras questões da flor e tal. Então eu não vou me alongar aqui. Tá legal. Então, gratidão teu parecer. Vou continuar a conversa, então, chamar as meninas, a Ana agora, para falar da sua primeiro contato com a permacultura, né? Quando foi, assim, a primeira vez que ouviu falar sobre permacultura, né? E qual foi, assim, a sua reação, né? O que é isso, né? Permacultura, né? E o que foi assim que você viu, né, que te chamou a atenção? Você poderia também comentar? Gratidão. Então, a minha primeira experiência, assim,
prática, né? Já começou assim logo na prática. Foi numa vivência em Curitiba, em 2014, na Aldeia da Paz, que foi um evento colaborativo que aconteceu. Através um dos principais puxadores assim do movimento é o Marcos Mandala, né? Um grande bioconstrutor aí, permacultor, né, da região, que também estuda muito sobre o sincronário da paz, né? Então foi tudo meio que abrindo ao mesmo tempo, né? Veio o sincronário da paz, que é o quê, né? É o calendário dos maias. Que o calendário dos maias estuda o quê? O que os povos indígenas também já estudam há muitos anos, né? Que é essa lei natural do tempo. Então, perceber, assim, o movimento dos astros, a lua, as marés, as estações. Então foi o primeiro start, assim, essa primeira virada de chave, né? Opa, começa por aí, né? A natureza funciona desse jeito, tá tudo diferente do que foi ensinado pra gente quando a gente nasceu, né? Então, essa Aldeia da Paz, ela aconteceu, já acontecia há vários anos, né, esse encontro, mas nesse ano em especial, foi um movimento como um protesto de uma área bem estruturada lá de Curitiba, de uma área nobre, né, que é o Batel, que é uma região que tem um shopping lá, não sei se alguém conhece, né, que é o shopping Pátio Batel, que é bem chique, assim, bem conceituado. E atrás desse shopping tem uma área de mata, assim, tem uma casa histórica e uma área de mata. E o pessoal do shopping queria derrubar essa área de mata com várias araucárias, várias mudas nativas, para criar um estacionamento. E aí todo mundo, não, como assim? Vai derrubar o resto de mata que sobra na cidade cinza, né, na cidade de Pedras, para fazer um estacionamento. Não, vamos fazer um evento aqui para protestar contra isso e praticar a permacultura e eles verem que é possível ter uma área de mata ali perto, né? Então, junto com isso, também tem a escola Labirinto, que era uma escolinha de pedagogia Waldorf, próximo ali da região, era 2 quadras. Então a escola se uniu junto, ofereceu hospedagem, tiveram várias oficinas, desde bioconstrução, permacultura, palestras, música, alimentação coletiva, mandala de alimentos, foi tudo, assim, foi aquele pacotão mesmo, assim, no evento. Então foi a primeira sementinha, assim, né, que foi plantada no meu coração para conhecer essas pessoas, ver que muita gente vivia de outra forma. E como eu falei, né, dentro do meio urbano, né, porque agora eu tô morando em Morretes, no Paraná, na área rural, mas na época eu morava no meio urbano, então era um refúgio, né, poder encontrar pessoas que pensavam parecido e poder estar praticando isso no meio da cidade, né. Então, foi mais ou menos assim. E depois disso também, né, daí vieram, tem feiras de sementes, a própria jornada de agroecologia, os encontros nacionais de comunidades alternativas, todos os movimentos que acontecem, né, no Paraná e no Brasil, que foram me levando mais adentro, assim, né, lá foi só o portalzinho mesmo, assim, para conhecer um pouco mais. Que legal. Bem Obrigada legal, só complementando, né? O último, assim, que faltou, né? Que eu senti, assim, uma esperança, né? Ver, assim, as pessoas nesse movimento, assim, é o que deu uma esperança de ver, não, tem chance, né? O mundo tem chance, dá para ser melhor e vamos junto. Obrigada, Ana, de compartilhar a tua primeira impressão da permacultura. Aproveitar e pedir para o Rhodes também contar sua experiência, sua impressão, né, o que mais te chamou a atenção. Gratidão. Gratidão. Boa noite, família, tudo bom? Então, eu sou o Rhodes, aqui atualmente morando em Morretes, né? Mas sou nativo de Londrina, norte do Paraná, também cidade grande, né? E comecei através da música, né? Da cultura, né? Da música, frequentar eventos, né? Eventos artísticos e culturais. E dentro desses eventos eu tive o primeiro contato mesmo, assim, com as bioconstruções e o pessoal mais engajado na permacultura, porém, como eu era do ramo da música, eu nunca me integrei muito, né, com essas pessoas, assim, mas estava junto ali em alguns eventos, assim, mas o interesse mesmo pelo assunto veio a partir de 2016, quando eu saí lá de Londrina, vim para Matinhos, estudar agroecologia ali, tive o contato mais prático, né, com a Irmandade, que já estava fazendo o trabalho de
construção de geodésicas, para estruturação de estufas, né, com criação de mudas, né, junto com o trabalho da agricultura também, né, agricultura ecológica, né, da agroecologia, o pessoal nesse movimento. Dentro disso, fomos se adentrando aos encontros regionais e nacionais de grupos de agroecologias, né, os ENGAs e os ERGAs, né, que também tem práticas e oficinas sobre o assunto da permacultura. E também as feiras de sementes, né? Tive a oportunidade de estar participando também, né, da construção de uma casa de semente no interior do Paraná, aqui em Fernandes Pinheiro, né, na terra do seu Silvestre, sua companheira, do Coletivo Triunfo, né, o pessoal do Coletivo Triunfo, fortes guardiões de sementes aí, que está junto com a gente nas feiras, né, de sementes crioulas. E assim a gente foi praticando, né, durante a minha trajetória do curso de agroecologia ali no litoral. E hoje, aqui com a Ana, né, morando aqui em Morretes, a gente está há 3 anos no sítio Palmares, agroflorestal, praticando também, aprendendo a cada dia, a cada experiência, né, com esses princípios, né, da permacultura, da agroecologia, né, espirituais também, né, sempre desenvolvendo isso, esses pilares, né, com firmamento, com retitude, né, mas basicamente isso, né, que me trouxe e me faz seguir também nesse caminho, né. Obrigada, Rods, partilhar também tua impressão, tua vivência, tua primeira impressão com permacultura. Vou pedir a participação do João nesse momento também para comentar sobre sua primeira contato com permacultura, como foi a sua impressão, o que mais chamou a atenção. Fica à vontade para dar oi, se apresentar e contar a sua primeira experiência com permacultura. Beleza, saudações, boa noite, família. Então, eu sou o João, eu sou nativo de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E cursando aqui, né, agroecologia, já caminhando para o 3º ano de curso, reta final. Então, eu um pouco semelhante assim com o Rasta, tive mais contato através da música, e em específico assim, mais a música reggae, um pouco de rap também, mas é onde eu via nas palavras, nas letras, né, que a gente precisa dessa conexão, e foi bem em processos de construção, reconstruções internas também. E foi lá para 2019, 2020, mais ou menos, que eu comecei até a ouvir falar mais da palavra permacultura e tal. Mas também, distante, eu estava procurando, assim, qual caminho continuar percorrendo, né? E aí estava mais na arte, então através dos artesanatos, comecei também a ter mais esse envolvimento, conhecer pessoas também que fazem artesanato, diversos tipos de artesanato, que também falavam sobre permacultura, sobre agroecologia, mas aquele conhecimento popular que a gente tem acesso, nada muito técnico, nada. Aí eu, através do interesse mesmo, eu fui começando a pesquisar, ver vídeo e tal, mas como eu estava um pouco, me achava, né, meio distante assim dessa realidade, então eu não me sentia também íntegro, né, nesse meio, né, desses diálogos e tal. Aí teve
um momento em Ubatuba lá que eu ajudei num mutirão lá numa terra indígena de Ubatuba, que acho que é a mais recente de lá, até então que eu saiba. E aí era para fazer uma fossa de evapotranspiração. E aí, assim, né, chegar na aldeia, observar, né, que inclusive é um dos princípios, né, da permacultura e tal, ajudar no que está ali à disposição, isso foi me permitindo entender, conhecer um pouco mais. O técnico que estava lá era um técnico de bioconstrução, não especificamente de permacultura, mas ele entendia bastante também. E aí, as conversas, né? Foi bem massa. Isso foi lá em 2019. E aí, passou alguns anos, né? Eu recebi o convite de vir estudar aqui na ELA. E aí, estudando aqui na ELA, a gente teve esse contato com a bioconstrução também. Foi bem massa, os assuntos que a gente aborda. O próprio curso de agroecologia, que tá bem dentro, né? A permacultura, assim, também. Obrigada, João, por comentar aí como você conheceu permacultura através da arte. Também vou dar sequência agora na pergunta sobre os princípios, né, para a gente dar uma passada rasa, dar uma ideia do que são os 10 princípios, né, além da ética da permacultura, que foi abordada, né, os 10 princípios passariam uma visão bem geral, né, do que está aí na flor da permacultura. Então, acho que vamos pedir para o Rhodes falar da flor da permacultura. Eu não estou achando aonde coloco o desenho, mas se eu não achar para inserir, poderia descrever você mesmo a flor da permacultura e o que ela contempla, né? De uma maneira não tão aprofundada, né, mas que possa dar uma ideia geral do que é a flor da permacultura, o que ela contempla, para quem talvez não ouviu ainda falar, né, sobre permacultura, para quem está se deparando com o tema pela primeira vez. Vou passar para o Rhodes falar da flor da permacultura agora. Gratidão. Boa noite, família. Vamos lá, então, dando continuidade, né? A flor da permacultura, né? Durante esse estudo, né, de David e Bill, eles tiveram a ideia de fazer essa flor, né, de um modo de sintetizar pontos chaves e da base, assim, né, da permacultura. E em forma de flor, a gente tem essa forma de mandala, sim. E no centro da flor, ele traz a ética e esse princípio de design, né, que já foi citado, né, por vocês, e que é os 3, né, princípios ali da cuidar do planeta, né, do ser humano, dos seres vivos, e a partilha do excedente, a partilha desse sistema de abundância que a permacultura cria, né. Então, do centro, a gente pode girar essa pétala em espiral, porque todas elas se complementam, né, se integram. E começando, então, pela pétala de número 1, são 7 pétalas, né, nessa flor. A gente tem um espaço construído. Então, analisando o espaço construído, né, dentro da permacultura, você vai ver a área que você vai estar praticando, onde vai ser a bioconstrução da residência, da casa de ferramentas, fazer o zoneamento, né, que pode ser denominado como Zona 1, Zona 2, ou por nomes também, e observar os fatores climáticos e os elementos climáticos, né, a região que você está, a diferença, o lugar que o sol nasce, se põe, as estações do ano da região, como que é, né, e tudo nesse conceito da sustentabilidade, trazendo agora para a próxima pétala, né,
o manejo da terra e da natureza, que entra daí a tecnologia agrícola, né, de cultivar a terra de modo agroecológico e agroflorestal, né, o sistema de agrofloresta também é bem usado na permacultura, né, trazendo esses princípios mesmo de preservação e regeneração, né, de áreas degradadas também. Atuar nessas áreas também é importante. E também a criação de animal, né, de modo sustentável, bem, né, zelando o bem-estar animal, né, o cultivo integrado, o local, né, para ter economia de gasto de energia, né, mais próximo das áreas de triagem, de também processamento, analisar tudo isso, a fonte de água, se vai vir de poço ou por gravidade, se o terreno é plano, se é íngreme, né? E usar as técnicas ao nosso favor, de maneira sustentável, preservando. E daí, próxima pétala, a gente já pode pular para uma pétala mais social, né? Que é a posse da terra e o governo comunitário, né? Seja de novas ecovilas, que vão trazer esse tema da permacultura, ou de movimentos sociais, ou até mesmo familiar mesmo, né? Porque a agricultura familiar também pratica, né, a permacultura, podendo estar integrada com cooperativas, né? Cooperativas, associações, também vai trazer as políticas públicas com captação de recursos também, que também já vamos estar passando para a próxima pétala, que é a da economia e finança, né? Que daí vai estar envolvendo o que? A administração, né, da economia e das finanças, que vai gerar nessa pétala anterior que a gente estava falando, né, das práticas de feiras, né, e essas feiras nem sempre são só de alimentos, envolve também artesanato, arte, cultura, né? E então a economia e finança vai estar movimentando, seja moeda de troca, banco de tempo, né, moeda solidária, e a própria economia também do capitalismo, né, básico aí que a gente tem, que é o real e o dinheiro. E pulando para a próxima pétala, nossa quinta pétala, a saúde e o bem-estar espiritual. A saúde que vem com esse conhecimento ancestral, né, que a permacultura traz esse resgate, né, da saúde natural, uma medicina mais holística, né, como o conhecimento das plantas medicinais, né, as terapias holísticas, fitoterapia, conhecimento das plantas de uma forma geral e preventiva também, e o bem-estar espiritual, como práticas de yoga, outras práticas também que envolvem a espiritualidade, né, também entra dentro da flor da permacultura. E passando para a nossa sexta, penúltima pétala, a educação e cultura, que traz essa contracultura, né, da educação convencional, como educação alternativa, mais holística, né? E daí entra a Waldorf, homeschooling, dentro da permacultura, né? A ecopedagogia também, né? Inspirada no estudo do Paulo Freire, e a cultura como não só a arte, mas a música, o artesanato, né? Cada região tem suas tradições, suas culturas, seus artesanatos e suas também matérias-primas locais, né? E isso também está dentro da agricultura, da permacultura, como não só agricultura, bioconstrução, a gente vai usar também coisas locais, né? Visar ter uma área cada vez mais sustentável para a gente ter uma emancipação de precisar cada vez estar trazendo recurso de fora, cada vez menos, né?
e sim saber aproveitar, também cultivar, né, plantar, né, como bioconstrução, plantar bambu se não tiver, ou se tiver já, saber aproveitar, manejar as toceiras e assim por diante, né, várias outras coisas que a gente pode saber aproveitar do que tem na nossa região e na nossa proximidade, né? E para finalizar, a última pétala, ferramentas e tecnologias, né? E como a agricultura pós-revolução verde, né, ali da década de 50 para frente, que deu o boom a partir de 70 aqui no Brasil, saber usar as ferramentas e a tecnologia ao nosso favor, sem degradação, sem o uso intensivo. A gente pode usar, né, mas usar com sabedoria, né, porque o uso intenso de maquinário, por exemplo, compacta o solo, compacta muito o solo. Então, quanto menos usar e quanto mais sabedoria, melhor para a gente. E a gente no Brasil não tem muita cultura de aprender a usar as ferramentas, por exemplo, seja manual, elétrica, né? E para uma vida, né, baseada nisso, a gente tem que também estudar, aprender. E as tecnologias social, né, que é muito usado na permacultura, como bioconstrução, energia renovável, né, saber quais são os fatores ali que a gente tem para ter uma autonomia também na nossa energia, na nossa fóssil, no nosso desidratador solar, né, saber usar o sol também para isso, e ter essa emancipação, né, de estar cada vez mais sustentável, né, dentro do nosso ecossistema ali criado, que é um sistema de abundância, né, a permacultura, a agroecologia, a agricultura sintrópica, né, com o conceito do Ernest de agrofloresta, uma grande referência também. E basicamente isso, falei sobre as 7 pétalas, né, que todas elas se complementam, se integram entre elas, e teria mais muita coisa para falar, né, tentei dar uma resumida, uma sintetizada no conteúdo, mas basicamente isso aí, família. Gratidão, Rhodes, por explicar cada uma das 7 pétalas, né? E colocar a gente a imaginar, né? Para quem ainda não viu o desenho oficial, né? Mas imaginar uma flor, né? E no meio dela aí a ética, né? E cada pétala, né, é ligada à outra, né? Foi muito boa a descrição e o resumo que você passou, né? Pediria a Mai, né, para falar sobre sua primeira experiência, seu primeiro contato com a permacultura, se foi, como foi, gratidão. Sim. Meu primeiro contato, assim, com o conceito foi através de uma cartilha de permacultura, uma cartilha bem pequenininha, assim, bem simples, mas complexa ao mesmo tempo, né, de entender. E depois tive contato também através da bioconstrução, né, podendo experienciar em alguns lugares, com amigos, em alguns momentos, a bioconstrução, em algumas técnicas, e aí esse compartilhar também, né, para além da bioconstrução, da permacultura, né, tipo, na troca de ideias, assim, como a gente está fazendo aqui também, trocando ideia, conversando sobre, né, e esse foi o meu primeiro contato, assim, esses, né, depois, com o passar do tempo, assim, algumas leituras, não me aprofundei muito também em algumas questões, e amigos também que fizeram essa transição, né, da área urbana para a área rural e passaram por momentos muito difíceis, assim, por isso também fiz aquela reflexão lá no início, né, e como que vai se dando essas novas ruralidades, né, no caso. Foi assim, na vivência da vida, assim, né, não buscando, sabe? Foi acontecendo, foi fluindo dessa forma, até chegar, assim, a um entendimento
Mais ou menos, né? Engatinhando, assim como o João disse. Obrigada, Mai, também por partilhar. A gente vai se encaminhar, então, para a pergunta sobre os princípios. Então, vou pedir para João falar sobre os princípios. Gratidão. Beleza. Então, dale. Aí, é isso. Os princípios, eles são guiados pelas éticas que foram citadas, né, anteriormente. São um conjunto de reflexões, de práticas que fundamentam a permacultura. E elas são baseadas na ideia dessa ideia, né, de que a sociedade tem que se voltar, ela precisa se voltar para a natureza. E também isso pode variar, porque vai tudo de acordo com o meio, né, que o coletivo ou a pessoa tá. Aí, só para lembrar, eles são universais. O primeiro princípio é observe e interaja. Aí eu vou falar palavras-chave. Então, o tempo com a natureza, soluções que se adequem e projetar. Princípio 2, capite e armazene energia. Palavras-chave: desenvolver sistemas, coleta de recursos e, na real, coleta de recursos abundantes. Princípio 3, obtenha rendimento. Aí palavras-chave: certifique-se e utilidade. Princípio 4, aplicar a autorregulação e aceitar os feedbacks. Palavras-chave: desencorajar atividades impróprias. Princípio 5, use e valorize fontes renováveis. Palavras-chave: reduzir o comportamento de consumo das fontes não renováveis. Princípio 6, não produza resíduos. Palavras-chave: ressignificar o lixo e reciclar. Princípio 7, projete desde os padrões para os detalhes. Palavras-chave: observar padrões e detalhes à medida que vai avançando. Princípio 8, integrar e não segregar. Palavras-chave: relações e apoio. Princípio 9, use soluções pequenas e lentas. Palavras-chave: resultados sustentáveis. Princípio 10, use e valorize a diversidade. Palavras-chave: redução da vulnerabilidade. Princípio 11, use as bordas e limites e valorize elementos marginais. Palavras-chave: interface entre as coisas e ver além do óbvio. Princípio 12, o último princípio, use a criatividade e responda às mudanças. Palavras-chave: impacto positivo, antecipação adequada. Os PDCs é esse curso
de permacultura e design. Aí é a sigla, que é em inglês, na verdade. E é isso, ele tem esse objetivo de promover mesmo e de capacitar as pessoas. É bem massa, assim, pelo que eu pesquisei. Inclusive, lá em Batuba tinha um que eles são itinerantes. A última informação que eu tive, eles tinham ido para Bahia, mas é o IPEMA, a Irmandade do CCA, né? Também tá aqui com o Gusta, dizendo que é isso, né? Em Matinhos, Morretes, as regiões próximas aí, a Irmandade sempre está bem ativa e buscando ir atrás cada vez mais, né, de desenvolver esses projetos e capacitar a comunidade, o bairro, as pessoas que vão interagir, né? Procurar o coletivo, é bem massa, no Instagram, no Facebook, Dali. Vai oferecer aí, ó. Temos graças aí à Irmandade, toda a Irmandade que tá assistindo nós aí, é nóis. Gratidão. Então, Eles vão oferecer um no território litorâneo, né, de forma gratuita. Olha. uau, que máximo. Oportunidade, né? Instituto de Permacultura. E é isso, né? Mais umas indicações. Tem um outro livro que inclusive é dele, do David Holmgren, que é o Permacultura, Princípios, além da sustentabilidade. Inclusive tem um desenho, uma imagem, que eu estava vendo, ela mostra a flor, mostra as éticas da permacultura e rodando em espiral mostra a flor da permacultura e na ponta de cada pétala vai os princípios. Bem legal essa imagem. É isso, sobre os princípios. Tá legal. Gratidão por passar essa visão, né, dos 12 princípios, né, e as palavras-chave, né, já podemos nos situar, né, quem se aprofundou um pouco sabe que é muito vasto, né, para falar sobre permacultura ou querer esclarecer num bate-papo, né, tudo que ela contempla, né, como foi falado, assim, desde da parte espiritual, né, da parte das finanças, das relações, das vizinhanças. Então, valeu a participação, como vocês colocaram, né? Sim, é muito legal, é muito amplo e a melhor maneira é dar um primeiro passo, né? Tem, acho que um slogan da permacultura que fala, né, de começar com o que tem, né, aonde está, né, e isso aí é bastante incentivador, né? Então, quem tem oportunidade de fazer um PDC e fazer essa vivência que é transformadora, é inspiradora, né, faça, né? Se tem uma oportunidade a compartilhar numa feira de sementes, né, os saberes com os produtores, né, ou visitar uma aldeia, então faça, né, porque da onde você está, você pode dar um primeiro passo aí no sentido de uma vida mais natural, né, e a permacultura é um modo, né, que pode nos servir de inspiração. Então, já nesse momento, assim, vou passar para o Everton, fazer, assim, o encerramento, agradecimento final, né, daí desligo e depois complemento, tento salvar essa live e complementar com informações no comentário para quem possa assistir posteriormente. Vai, Everton. Então, salve! Sou muito grato aí primeiramente pela Mãe Terra, né, que nos sustenta, que está aí para a gente fazer esse trabalho tão lindo que é a permacultura, né, e agradecer aos participantes, aos convidados, né, que
se dedicaram para estar fazendo essa live acontecer, com bastante amor e alegria e harmonia. E o meu agradecimento pela minha companheira Bárbara, que fez essa linha de frente aí, né? E tá aí mais firme na permacultura que eu, né? Mas eu aprendo a cada dia, a cada vez que eu vou com ela para a terra, eu aprendo muita coisa e com a Mãe Terra também, né? E agradecer por essa bela oportunidade desse encontro, né, irmãos? E também falar que essa live é uma das ações de contrapartida no projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo da cidade de Piên. E gratidão. Ihu! Agradeço lá.